Olá, sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. E hoje nós trouxemos um tema muito interessante, os pilares de uma vida saudável. E é claro que não poderia ser diferente de convidar uma pessoa que é expert no assunto em relação à saúde, bem-estar, longevidade. E eu não queria deixar de convidar a minha amiga maravilhosa aqui, a doutora Nayara Duque. Doutora, fala um pouquinho sobre você para as meninas aí. Quem é a Nayara? Um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho de saúde, um tema tão relevante. Então, meu nome é Nayara Duque, eu sou especialista em endocrinologia, né, ajuda você a controlar os hormônios, emagrecimento, diabetes, doenças de tireoide e todo o bem-estar aí, né, Lu? E é uma das áreas que estão sendo mais buscadas hoje, Sim, né, amiga? Sim, com certeza. Suplementação de vitaminas, né, avaliação hormonal, metabólica, a gente tem esse estilo de vida corrido que a gente tem, cada vez mais a gente tem visto que tem impactado, né, na saúde. E, doutora, por que a alimentação é considerada a base de tudo quando falamos em relação à saúde? É aquela famosa frase, né? A gente é o que a gente come. Então, assim, tudo vem da alimentação, né? A alimentação, ela repercute no sistema imune, no seu sono, no seu bem-estar, na sua energia, na sua disposição, na memória, né? A gente sabe que intestino e cérebro tá interligado, né? Então tem muitas patologias mentais, até que a gente tratando o intestino a gente pode melhorar a mente. Alimentos muito inflamatórios tendem a, às vezes, favorecer ansiedade, né? Podem favorecer o ganho de peso, isso aí é o que todo mundo sabe, né? Embutidos, excesso de carboidratos. Então, assim, ter uma alimentação saudável vai te dar mais perspectiva, né, de vida, um estilo de vida legal, um bem-estar maior, né? E antigamente não era abordado muito essa questão, né, da saúde. Não, é porque a medicina foi evoluindo e foi se percebendo quanto que a alimentação impacta no estilo de vida e na saúde como um todo, né? A gente age hoje em dia na prevenção, a gente não espera a doença ser instalada para tratar, né? Então, hoje em dia a gente conversa muito com os pacientes, na mídia vocês veem bastante isso, tratar de forma preventiva, e a alimentação é um ótimo aliado para a gente estar conseguindo fazer isso no dia a dia, né? Em relação com a energia, imunidade, os hormônios, tem algo específico que pode ajudar a pessoa a entender um pouco como está o estado de saúde dela? Sim. Assim, na verdade, o que a gente orienta é ter uma alimentação saudável, né? O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação com todos os grupos alimentares, né? Hoje em dia a dieta mediterrânea que a gente fala foi eleita, né, nos estudos, uma das melhores dietas para benefícios de saúde, né? Então o que é basicamente essa dieta? É uma dieta que a gente fala que é praticamente tudo natural, né? Então proteínas, vegetais, carboidratos, sim, só que em quantidades também legais, carboidratos mais complexos, né? Evitar os carboidratos refinados, buscar carboidratos que a gente fala assim, que são as verduras, os vegetais, né? Evitar um pouquinho a farinha branca, proteína, tanto de origem animal quanto vegetal, salada, fruta, verdura, e evitar os embutidos, né? Os embutidos, os açúcares, o excesso de açúcar. Hoje em dia a gente tem essa tendência, às vezes, de comprar tudo em pacote, né? Porque é prático, é a vida corrida, você vai ali, pega o pacotinho, abre e come, mas a gente sabe que esse tipo de alimento tem um teor de sódio muito grande para ele manter aquilo ali conservado, né? Conservante, corante, e você não tá vendo aquilo ali, né? Mas a partir do momento que aquilo você ingere, ele tá agindo no seu corpo e às vezes você não tá nem sabendo, né? E a indústria alimentícia hoje, ela coloca muita coisa ali para melhorar o paladar, né? Para vender, né? Para deixar aquilo ali saboroso para que você compre mais. Só que às vezes não é saudável, né? Esses dias eu vi uma reportagem que eles vão agora, por exemplo, esses salgadinhos que o pessoal come, tipo fandangos. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, aquele... Como é que chama aquele nachos? É o... Doritos. Agora que a Anvisa soltou essa e que vão ter que colocar assim, tipo, quando o alimento é muito prejudicial à saúde, vai ter que vir com uma nota, alimento altamente prejudicial. Tem, assim, a gente já tem hoje o de alto teor em açúcar, né? Sim. Vocês já devem ter visto gorduras, por aí. né? Bolachas, né? Todos esses alimentos, principalmente bolachinha para criança levar para escola, né? Sucrilhos, coisas que a gente acha que é legal e normalmente não é. Já vem. E vai vir agora também o alto teor de sódio, que é o que você tá falando aí, né? Para pessoa. Mas assim, Lu, a gente tem que entender que não necessariamente tá ali
né? É um estímulo para você não consumir, né? Mas tem que ter a consciência dos outros alimentos, que não vão ser todos que vão ter, né? Então é tentar ter um estilo de vida mais saudável, é um incentivo para que você busque uma qualidade alimentar maior, mas só o fato de estar o rótulo ali, talvez para muitas pessoas isso não impacte. E doutora, o que você acha? Por exemplo, a gente vê muito hoje a questão da dieta da moda. Eu vejo assim na internet, tem vários programas, né? Seca 30, vamos fazer... A gente vê os desafios mesmo. Os desafios que eu acho assim, que incentivam a atividade física, eu acho legal, porque para ensinar a pessoa a criar uma rotina. Sim. Mas tem muita dietas que a pessoa perca 7 quilos em uma semana. A gente sabe na prática que não é assim. A Ná me trata acho que faz muitos anos já, né, Ná? E assim, eu não tenho pressa. Eu acho assim que a perca de peso definitiva vem com o tempo. Justamente. Tudo lentamente, né? É equilíbrio, né? E o que você acha dessas dietas malucas? Também tem a dieta também que são a low carb, as muito restritivas. O que você acha em relação a uma alimentação real, saudável, assim? Sim. Assim, essas dietas da moda, gente, é o que a gente fala. Olha, toda restrição excessiva, né, pode gerar uma compulsão lá na frente. Você não vai conseguir sustentar esse perfil alimentar a longo prazo. Então, a chance de você ganhar esse peso de novo, né, falando em emagrecimento, e a chance de você botar tudo a perder daqui 30, 60 dias é muito grande, né? Gera um estresse a nível mental, porque essas dietas radicais, normalmente elas têm um teor de carboidrato muito baixo. O carboidrato é a principal fonte de energia do corpo. Você fica estressado, você dorme mal, principalmente no primeiro mês. Sim. Né? Então, assim, a gente não orienta essas dietas radicais, porque a gente sabe que a longo prazo elas não são sustentadas, né? E normalmente elas vêm com restrição de grupos alimentares muito importantes, né? Isso pode favorecer déficit de vitaminas, pode mexer com os hormônios, vai gerar essa sensação de fadiga, de ansiedade, de estresse, né? E muitas vezes é pela alimentação. Às vezes a gente atende muito paciente assim, sabe? Que vem de dietas malucas aí de internet, dieta do Can. A low carb, eu acho que assim, é um cenário mais legal, vamos falar. Por quê? É uma dieta que ela reduz carboidratos, ela não tira completamente. Não. Quando você fala low, é porque ela é mais restrita em carboidrato. E qual que é a diferença, por exemplo, assim, a gente vai falar dieta low carb e dieta cetogênica. Que diferença que tem as duas? É porque assim, a low carb, ela tem um teor de carboidrato menor, mas ela tem o carboidrato, que é a principal fonte de energia do corpo. Agora, quando é a cetogênica, aí é o que você tá falando, ela é praticamente zero carboidrato e mais rica em gordura e proteína, né? Então, assim, vai gerar um estresse oxidativo. Vai provocar, às vezes, uma perda de peso mais rápida? Vai, mas com um estresse metabólico aí, bem importante, impactando, às vezes, no bem-estar da pessoa. E assim, pensa bem, você vai conseguir sustentar isso a longo prazo? Eu acho que é isso que a gente tem que partir desse pressuposto. Vale a pena eu fazer isso agora? É um estilo de vida que eu vou conseguir levar daqui pra frente? Igual é o jejum intermitente, né? Teve uma época que tava na moda aí, o jejum intermitente. Pessoas fazendo 24 horas de jejum, 18, 16, 12, né? Então, assim, só que a longo prazo a gente vê que a maioria dos pacientes não consegue sustentar. Não é todo paciente que consegue fazer jejum intermitente todos os dias, né? Um jejum intermitente num tempo legal, a gente sabe que é a partir de 16 horas. E então, bastante tempo, dependendo da pessoa. Então, é difícil. Eu já atendi vários pacientes que fizeram jejum intermitente durante 60 dias, emagreceram, sei lá, 10 quilos, mas depois que pararam, tiveram reganho. E você não está adaptado à rotina. Sim, e sabe que uma coisa que eu acho super perigoso, gente, a gente acompanhar a internet, assim, nos dá muitas informações boas, mas também nos traz informações, assim, que às vezes, se você não tiver conhecimento, você cai numa furada. Muita ilusão, às vezes, em cima de uma coisa que não é saudável. Eu tenho uma amiga que ela é diabética mesmo, ela é tipo 2, toma insulina e tal, e entrou numa dessa de fazer o jejum, porque a pessoa que vendeu o programa falou que se ela começasse a fazer o jejum, ela ia sair desse ponto da diabetes tipo 2 e normalizar e tirar a insulina. Ela teve picos de hipoglicemia muito grandes, passou muito mal. E assim, então eu acho a importância da gente ter um acompanhamento fundamental. Então tomem cuidado com a internet, viu, gente? Nem sempre, né, doutora? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, a internet é uma fonte de informação.
tem conhecimento legal, mas tem muita coisa ali que não é legal, que não é saudável. Tem depoimento de pessoas que fizeram e deu certo para eles, mas não é porque deu certo para eles que pode dar certo para você, né? Por isso a importância do acompanhamento médico, do nutricionista também junto. Eu falo para os pacientes, se você quer fazer jejum intermitente, procura um nutricionista. Não vai ser nem eu que vou te ajudar sozinho. Tem que ter um nutricionista junto para saber o que você vai comer fora desse jejum, porque tem paciente que fica na ilusão. Para quebrar. Quebrou o jejum, vai sair comendo tudo, não vai ter resultado, né? Então tem que ter o acompanhamento. Então busque ajuda profissional para que o nutricionista, endocrinologista, adapte a sua rotina. Eu sou muito a favor disso. Equilíbrio e adaptar a sua rotina, porque aí você vai conseguir sustentar a longo prazo, não vai cair no efeito sanfona se for pensando em peso. E se for pensar em qualidade de vida, é uma coisa que você tem que fazer pro resto da vida, não é coisa que você vai fazer só 1, 2, 3 meses para melhorar e depois. Tem que pensar no... É mudar o estilo de vida. É o estilo de vida, não é fazer algo agora só para melhorar alguma coisa. E pra gente encerrar essa parte de alimentação, quais são as dicas que você daria para quem é empreendedor, tem a rotina corrida, para quem é mãe? Que eu vejo muita gente falar assim, Lu, eu não consigo fazer dieta. Às vezes eu posto, né, os pratos. Você consegue porque você não tem filho, você tem tempo. Gente, eu não tenho tempo. Eu acho que é um dos maiores desafios. Hoje em dia a gente atende, né? Eu atendo muitas mulheres no consultório que querem emagrecer, querem melhorar a qualidade de vida. E eu acho que o segredo é gestão de tempo, sabe? É planejamento alimentar. É você tirar um momento ali da sua semana para ir no supermercado com a listinha de coisas que você vai comprar, né? Se é gente que tem, uma pessoa que tem uma vida corrida, de fazer as marmitinhas, eu vejo você fazendo. Eu faço. Né, Lu? Faz as marmitinhas, porque aí não tem desculpa de querer partir pro prático. Por que eu falo isso? Porque se você não tem algo planejado, você vai comer o que tem. E normalmente o que tem é o embutido que tá lá no pacotinho, que você vai abrir e vai comer porque tá fácil. Ou você vai pedir no iFood um fast food, por exemplo, né? Agora, se você tem algo saudável na sua geladeira e na sua casa, você vai ter o que comer e vai ficar satisfeita, vai ficar legal e com qualidade, né? Agora, se você não faz essa gestão de tempo com foco no cuidado da sua alimentação, na hidratação, na atividade física, você sempre vai ficar para depois. Porque as outras coisas ao redor vão tomando o tempo da gente e a gente não percebe. Quando você vê, o dia já acabou. É verdade. É o trabalho, é o filho, né? É o marido, é os cuidados com a casa. E às vezes acaba que a gente se deixa um pouquinho de lado para estar cuidando. E na verdade, até o planejamento em relação à alimentação do filho é importante. Porque, se você vai lá com a lista de compra lá, o que eu geralmente faço? Eu sigo a dieta, né? Eu tenho uma dieta e tal. Eu vou no mercado, esse mês, essa semana eu preciso de uma fonte de carboidrato, no máximo 2 para alternar, 2 proteínas, 2 tipos de fruta diferente. E aí, em cima disso, eu monto um cardápio dentro da dieta. Não é difícil, né, Lu? E sabe o que eu fazia muito antes? Eu ia no supermercado, perdida, sem lista, né? Não, e aí tudo quanto é coisa diet, light, eu jogava dentro do carrinho. Acha que é a melhor estratégia, não você precisa ver o tanto de comida que eu jogava fora. Hoje não, enquanto não acaba aquele planejamento, eu não compro nada. Então a economia também, gente, facilita. Eu acho que assim, uma vez por semana, uma idinha no supermercado, principalmente para comprar comida de verdade, que a gente fala, que é fruta, verdura, salada, proteína. Gente, meia horinha você faz isso, né? E é meia horinha que vai impactar a sua semana, o seu mês, a vida dos seus filhos, né? Sim. Porque como é que você quer que seu filho come bem, mas você não come? Você tem que dar o exemplo, né? E o que a gente mais vê é isso hoje em dia. E sabe o que é engraçado? A pessoa fala assim pra mim assim, Lu, dieta é caro. Não, você faz porque você tem dinheiro. Não, você faz porque é caro manter uma dieta. Eu acho que é mais caro você comer pizza, você comer hambúrguer, você comer essas coisas. Porque a maioria das pessoas não quantifica. Não quantifica o tanto que gasta com industrializados, fast foods, doce, etc. E o que realmente deveria comer. Porque o básico ali do dia a dia não é caro, né? Se a gente for ver o beabá ali... Tipo arroz, feijão, uma salada, um frango, entendeu? acabou. Isso aí é tranquilo. Agora, assim, claro que tem algumas dietas que são mais elaboradas, mais suplementadas, grãos, etc. Mas não necessariamente precisa ter isso. Se você consegue fazer o básico bem feito, tem resultado. Eu falo pra você, faça o básico bem feito que você vai ver resultado. Não precisa complicar o negócio. Que tem gente que tem essa ilusão, tá de dieta, aí já acha que tem que ser aquilo tudo elaborado, e põe isso, e põe aquilo, e grãos, e peixe, salmão, e tem que ser o salmão, não pode ser outro peixe, né? Então, assim, cria essa ilusão, às vezes, que é caro, mas é porque não tá sabendo, às vezes, escolher
o que dá para pagar e mantendo a qualidade da alimentação. E é isso aí. E, doutora, vamos partir agora para um outro tema, que é a atividade física. Grande desafio, né? Mesmo com a agenda cheia, gente, como a gente vai encaixar, né, o movimento no nosso dia a dia? Sim. Mas quais são esses benefícios da atividade na questão do emagrecimento, da qualidade de vida, doutora? Sim. Olha, gente, os benefícios são inúmeros, né? A gente podia ficar aqui um tempão falando sobre isso, porque hoje em dia a gente sabe que a atividade física, ela impacta na saúde como um todo. Não é só para perder peso, não é só para melhorar a performance de esportiva, né? Igual o pessoal corrida, etc. A gente sabe que é o seguinte, todos os estudos mostrando que a atividade física melhora a saúde, mas qual que é o segredo? O tempo de atividade física. Hoje a gente já tem uma média de tempo para realmente ter esse impacto. Então, o que os estudos mostram? Média de 300 minutos de atividade física por semana, de baixa intensidade, tá? Ou de 150 de alta intensidade, tá? Então, para quem quer aí começar a ter um estilo de vida legal, conseguiu cumprir mais ou menos esse tempo, caminhada, esteira. Se for uma musculação, você vai ter as pausas ali, né? Sim. Mas só para você ter uma ideia do tempo, para que esse tempo tenha impacto. Não é você fazer caminhada 2 vezes na semana, 30 minutos. Isso não é considerado, né? Claro, vai ter o benefício ali, mas para impactar realmente na sua saúde, deveria ser um tempinho um pouco maior, tá? Então, melhora cardiovascular, melhora da imunidade, melhora de resistência insulínica, melhora das dores articulares, né? Emagrecimento, assim, são inúmeros, melhora da função intestinal, né? Da constipação. Então, tudo isso vem junto, melhora da saúde mental, porque a gente sabe que libera hormônios do prazer, serotonina, dopamina, que melhora também esse perfil aí de paciente ansioso, estressado. Então, assim, apenas comecem. Acho que a gente começa. E é engraçado, porque assim, eu sinto muita diferença quando eu tô numa semana que eu dou uma pausada das atividades com as rotinas e a semana que eu faço tudo bonitinho. Já desincha, você já sente outra leveza. Com certeza. E as pessoas, às vezes, procuram um caminho mais rápido, né? Falam assim, você emagreceu, o que você tá tomando? É a primeira coisa que a pessoa pede. O que você tá tomando? Eu falei assim, não, eu tô fazendo atividade física, tô fazendo isso. Não tem tempo. Então, a questão é tempo. Todo mundo fala muito a questão do tempo. Então, uma atividade leve já faz toda a diferença, então, né? 300 minutos de atividade leve já conta como um impacto aí na saúde. E essa questão de não ter tempo, Lu, eu acho que é prioridade. Né? Se a gente não coloca prioridades na rotina voltadas para a saúde, para a qualidade de vida, é o que eu falei anteriormente, o tempo consome, né? E outra dica, comece o dia, às vezes, com atividade física. Porque se você está começando com ela, você não vai ter desculpa depois. Depois você está cansado, depois você atrasou, depois o filho chegou, não deu tempo. Chegou a ter que lavar a louça. É a casa, né? Então, assim, é o que eu faço, viu, gente, na minha rotina. Hoje em dia eu já aprendi que eu preciso fazer isso. Eu preciso começar o dia com atividade física. Depois, no final do dia, é tanta coisa, que às vezes o dia acabou, você fala, não deu tempo. Não deu tempo, exatamente. Né? Então, quando você começa, você já fez, já cumpriu sua meta ali, já começa o dia com aquele bem-estar ali da serotonina. É outro dia quando a gente começa o dia com atividade física. Né? E agora vamos falar de manejo do estresse. Então, empreender pode ser estressante. E como que a gente vai manter esse equilíbrio emocional, né? Eu achei interessante, quando eu conversei com a doutora, ela falou assim, Lu, vamos colocar pilares, né? Porque quando a gente fala em endocrinologia, a gente falou assim, emagrecimento, a gente já pensa nisso, né? E como que encaixou muito essa parte mental dentro desse estilo de vida novo, desse novo conceito da medicina, né? Em relação entre estresse e saúde hormonal. O que você indica? O que dá pra gente trabalhar, pra gente melhorar esse quadro? Sim. Eu acho assim, hoje o estresse nessa sociedade, né, que a gente vive hoje é um dos fatores que impacta muito na saúde, né? Por quê? Vida corrida, pressão no trabalho, né? Gestão de tempo, sobrecarga mental, tudo isso gera um estresse aí mental que impacta na saúde, Sim. Né? Então assim, as pessoas mais estressadas, elas normalmente tendem a ter um hormônio cortisol mais elevado. Esse hormônio cortisol, a nível metabólico, né, só para resumir, ele favorece a resistência insulínica, ele aumenta seu apetite, ele favorece o depósito de gordura abdominal, tá? Ele piora seu sono,
porque é o hormônio que agita, né? Vamos falar assim. Então, assim, toda pessoa que está mais estressada, ela vai ter todas essas repercussões clínicas aí do cortisol. Então, e como que a gente baixa cortisol? Não tem remédio, gente. Para baixar cortisol, a gente precisa melhorar todo esse estresse que está aí, né, na sua rotina, para que esse hormônio também ele vá caindo aos poucos. E por exemplo, a pessoa quer saber se o cortisol dela tá alto ou tá baixo demais. Qual é o melhor horário para executar esse exame? Que é um exame de sangue, né? É, exame de sangue. Só que assim, ó, uma medida de cortisol isolada não fecha o diagnóstico. Tá? Então, assim, a gente atende às vezes muito paciente que tá lá com cortisol alto no exame, é em jejum normalmente a coleta, tá? Até as 8 horas da manhã. Então, assim, não fecha o diagnóstico para doença hipercortisolismo que a gente fala. Quando a gente pega um cortisol alto, o que a gente vai falar para a pessoa? Olha, parece que você tá um pouquinho estressado, seu cortisol tá um pouquinho alto, tá? Mas não é um exame suficiente para a gente tratar hipercortisolina. A gente tem outros exames para a gente avaliar isso, tá? Sim. Então é uma pista, e até porque a gente tem pacientes que estão muito estressados, mas naquele dia específico do exame, às vezes não estava tanto. Então às vezes o exame vai dar até normal e ele está estressado, entendeu? Então não é um exame que a gente pede de rotina, não é um exame que tem que fazer para falar se a pessoa tem cortisol alto ou se está estressada ou não. A gente não usa isso como parâmetro. E você acha que, por exemplo, a pessoa que não está com muita irritabilidade, isso atrapalha também em todos os processos, né? Com certeza, com certeza. Diminui rendimento no trabalho, né? E assim, tem gente que não atribui o estresse a essa dificuldade cognitiva, né? Entendi. Precisa trabalhar, mas não está rendendo o trabalho, porque está estressado, né? Aí o cérebro não consegue fazer todas as captações, não consegue trabalhar aquela mente no seu melhor rendimento, porque ele está sobrecarregado. Vários pensamentos, várias áreas do cérebro sendo exigidas ao mesmo tempo, estimuladas ao mesmo tempo, e isso gera um déficit de atenção. Então, e a gente vê que hoje a indústria, eu já vi vários suplementos voltados para diminuição do estresse, melhora do sono, a gente vai falar daqui a pouco sobre o sono, melhora do sono. O que você acha? Medicação, suplemento, é um tabu que, pra mim, eu tomo ansiolítico, não consigo ficar sem, é uma coisa que eu faço muita coisa, se eu não me controlar, me tratar, isso vai prejudicar. Sim. E tem gente que é muito resistente à medicação, né? Fala, não, eu não tomo de forma alguma. Eu acho assim, ó, eu gosto muito de falar para os pacientes assim, ó, a medicação, ela não muda um estilo de vida ruim, não conserta um estilo de vida ruim. Sim. Né? Então, o ideal é a gente trabalhar como um todo. Claro, a suplementação ajuda, medicamento, né, ansiolítico, medicamentos para ansiedade, para estresse, para depressão, né, para déficit de atenção, podem ser um auxílio no tratamento, mas toda essa gestão por trás aí do estresse, ela tem que ser feita, né? Gestão de tempo, atividade física, organização financeira, né? Tudo isso ele tem que vir junto, porque não adianta a gente entrar com a parte de suplementação e achar que você vai melhorar, porque não vai, porque o suplemento ele tem um potencial para agir. Você vai ter a melhora metabólica dele, mas se toda a sua rotina não está organizada, você vai falar que você não teve resultado. Mas sempre assim, né? Entendeu? Vou aumentar o remédio. Aí cada vez que você vai no médico, pede que para aumentar, não tá fazendo efeito, não tô sentindo efeito. Ou tomou um mês, não senti diferença. Não é. E você sabe que o tratamento, né, é de forma prolongada, né? É prolongado, vem a parte da terapia às vezes junto, né, para auxiliar, lidar melhor com essas emoções. Então tudo isso a gente tem que considerar. Não é o medicamento, não é o suplemento que vai resolver o problema. Né? Principalmente quando se fala em estresse. Não, e quando a gente fala em estresse, já entra o próximo tópico nosso, né? Que é o sono. Então, muito empreendedor não dorme, né? A gente só fecha os olhos. E o que dá o efeito, essa questão a inibição desse sono, assim? Tem uma palavra própria que não tá me vindo agora à cabeça. Você tá falando para o que inibe o sono? Né? Os efeitos de memória, o que ele causa. Sim. Então, ó, é o seguinte, o sono, para que serve o sono? Para restaurar, vamos falar assim, o metabolismo da gente, para que as células, né, descansem também, para que melhore esse estresse oxidativo do dia corrido ali que a gente teve. Então, as pessoas que não dormem bem, elas têm um cenário metabólico completamente diferente, tá? Por quê? Nesse momento que você dorme, um sono de boa qualidade, primeiro, né? Um sono de boa qualidade. Média de
6 a 8 horas no mínimo de sono por noite. Sim. E um sono restaurador, porque a pessoa que ela até dorme isso ou mais, mas acorda já cansada, às vezes esse sono não tá de qualidade. Ela tá acordando várias vezes à noite, ou ela tá com o sono muito agitado, aquela pessoa que ela mente que não consegue desligar. Muito pesadelo. Muito pesadelo. Ou tá dormindo, mas tá ali, o cérebro continua, tá só com o olho fechado, mas o cérebro tá ali trabalhando, né? Então tem que avaliar tudo isso para ver se realmente é um sono com tempo e com qualidade desejado. Como que o sono impacta na qualidade da saúde? Isso. Então, assim, o sono inicialmente, ele regula vários hormônios do corpo, né? A gente falou do cortisol há pouco tempo. Então, regula cortisol, regula os hormônios de fome e saciedade, né? Então, pessoas que dormem mal tendem a comer mais no dia seguinte, média de 300 e poucas calorias. É assustador isso, se a gente for praticamente o valor de uma refeição inteira, né? Dependendo da refeição, sim. Um café da manhã, um lanchinho, um almoço, acredito que não. Mas tem potencial para isso, aumentar seu apetite, piorar sua memória, né? Muitas vezes, minha memória tá ruim, tá fraca, não tô gravando as coisas. Quando você vai ver o sono que não tá legal, né? E o que a gente faz então para melhorar, né, essa questão do sono? Higiene do sono, para começar. O que é a higiene do sono? É uma sequência de atividades, é um ritual que a gente faz antes da hora de dormir para a gente sinalizar para o cérebro que já está na hora dele ir desligando, né? Então, assim, eu falo aos pacientes, olha, vamos supor, se o seu hábito de dormir às 10 horas da noite, por exemplo, lá para as 9 horas você já começa com aquele ritual. Então eu janto, tomo um banho, faço uma leitura, escuto uma musiquinha ou tomo um chá, deitou na cama, gente, sem tela, né? Hoje o grande desafio hoje em dia, assim, pra gente melhorar o sono é o uso excessivo de tela, celular, computador, televisão. Por quê? Porque isso inibe o hormônio melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então não adianta você estar ali na cama, quarto escuro, mas com a tela na cara. Isso aí já piora. E tomando melatonina. E tomando melatonina pra ver se ajuda, né? Ou pra você ver se você tá indo contra a sua fisiologia, né? Então como é que você quer dormir bem com esse uso excessivo de tela, né? Então isso é um desafio, mas isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouquinho a cada dia para tentar melhorar a qualidade do sono também. A atividade física melhora a qualidade do sono, ter horário para dormir, ter horário para acordar, né? Alimentos, evitar alimentos que são muito energéticos, café, né? Coca-Cola, canela, gengibre, pimenta, tudo isso que tem potencial para acelerar o metabolismo, no finalzinho da tarde ali, até 3, 4 horas da tarde, é o horário máximo, vamos falar assim, pro cafezinho. E olha que a cultura brasileira às vezes vai tomar café 8, 9 horas. Minha mãe toma café para dormir, vocês acreditam? Né? Mas já é a única pessoa que toma café para dormir. Mas já tem muito estudo mostrando que o café ele impacta sim na qualidade do sono e a gente precisa avaliar. E você sabe uma coisa que eu notei? Lembra a última vez que a gente se encontrou, eu falei muito do refluxo, né? Depois que eu comecei a fazer a minha última refeição às 5 da tarde, e aí à noite eu tomo um chá. Eu faço um lanche, um café mais reforçado, com fruta, com proteína, às 5 da tarde. Eu não tô tendo mais refluxo. Mas realmente melhora, né? Porque é muito engraçado. Quando você come uma quantidade maior de alimento e deita, né? Para quem já tem uma tendência a ter refluxo, esse estômago cheio, vai fazer uma pressão para que a comida volte, né? Então, a gente pede assim, pelo menos de 40 minutos a 1 hora antes de dormir, não comer, nem líquido, nem comida, principalmente para quem tem refluxo, tá? Sim. Mas isso é muito individual. Tá? Mas que melhora a qualidade do sono, você tem uma dieta mais leve à noite, melhora sim, com certeza. E agora vamos falar de uma coisa, eu não tinha nunca ouvido falar sobre isso. E aí a doutora passou essa pauta, eu fiquei falando assim, nossa, que coisa legal. Controle de tóxicos. Quando falamos de tóxico, o que devemos considerar, doutora? Tóxicos, principalmente consumo excessivo de bebida alcoólica, né, gente? A gente tem o conceito, às vezes, Lu, que o alcoólatra é só aquele que bebe pinga até cair, né? Mas aquele paciente que tem uma alta ingesta, nem que seja de cerveja, diariamente, ele já é um dependente químico, né? Só que perante a sociedade, o consumo desse tipo de cerveja, destilados, às vezes a sociedade acha que não é uma dependência química, né? Mas dependendo da frequência que você está usando, da quantidade que você está usando ali diariamente, é considerado um tóxico, né? Então, além do álcool, tem o cigarro, né? Que é o tabagismo,
É o que a gente falou anteriormente, essa questão da tela, a gente até considera tóxico hoje em dia, né? Porque tem malefícios aí na qualidade do sono, na ansiedade. Então a gente vê que não é só álcool e cigarro hoje em dia, é tudo aquilo que está em excesso, vamos falar assim, na sua rotina. Sim. Né? Então é uma coisa que a gente tem que abordar, porque isso impacta na saúde, com certeza. E em relação à pele também, eu tenho muito paciente que vai fazer os protocolos e fuma, bebe. A gente não consegue ter resultado com os protocolos. É muito difícil, gente. O álcool não tem nenhum benefício, gente, para a saúde. Álcool e cigarro estão sempre na lista ali de potenciais agentes para propiciar câncer, né? Então é uma coisa que realmente a gente tem que evitar ao máximo, né? E assim, a bebida alcoólica no fim de semana também colocar a quantidade, que eu tenho paciente que às vezes vai certinho de segunda a sexta, mas aí sábado e domingo às vezes chuta o balde. Aí bebe tudo que não bebeu a semana inteira. Já é uma grade de cerveja, aí já é um fardinho de latinha, né? Então assim, é equilíbrio, né? Espiritualidade, assim, a gente sem falar de religião, claro, mas espiritualidade pode ser um suporte para a saúde integral, né? Sim. Então assim, é engraçado, Lu, que eu tenho um programa de emagrecimento lá na clínica. Todos esses aspectos que a gente está conversando hoje, a gente aborda nas consultas, né? E essa parte de espiritualidade é a parte que eu vejo que, assim, mais assustam. Tipo assim, por que isso está aqui? Né? Mas é porque já tem muito estudo mostrando que estar em contato com algo que conecte com a sua fé, independente da religião, que é o que a gente falou, melhora a saúde. Tá? Melhora a adesão a tratamento. Isso não é eu que estou falando, tá, gente? Já tem estudo, pesquisas, um estudo falando sobre isso. Melhora a saúde cardiovascular, melhora a sua perspectiva de vida, tá? Então, assim, e às vezes a pessoa tá lá naquela vida corrida, ai, não tem tempo, e assim, tirar um momento da semana, do seu dia, da forma que você quiser, para estar em contato com algo que te conecte com a sua fé, isso aí melhora muito a qualidade de vida. E é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Não é uma coisa que a gente está montando para falar aqui, tá? Então é importante a gente estar em contato, né, com algo que realmente vai elevar espírito, mente, tudo isso, para que a gente também tenha uma qualidade de vida melhor. Nossa, super legal. Ó, a gente falou sobre 5 pilares? Acho que 5 5 até pilares, agora, né? Nós falamos sobre alimentação, nós falamos sobre atividade física, sono, estresse, controle de tóxicos e espiritualidade. Isso aí são os principais da medicina do estilo de vida. É legal a pessoa fazer a doutora, quando a gente vai na consulta, ela dá a roda da vida pra gente. Eu não sei se vocês já viram essa roda da vida. Eu acho que eu tenho ela em arquivo. Tem na internet também. Porque essa roda da vida é assim, Lu. A gente pode colocar vários aspectos da medicina do estilo de vida pra gente trabalhar, né? Mas isso que a gente tá conversando hoje, esses pilares de hoje, é o mínimo, tá? É o básico. Isso aí sempre tem que estar na primeira roda da vida que a gente faz no paciente de primeira consulta. E como esse episódio vai sair no domingo, eu vou postar no domingo, assim que sair o episódio, que o Glauber subiu o episódio, ele me avisar, eu vou postar pra vocês nos stories a roda da vida para vocês printarem e fazerem o teste. Isso. É muito interessante. Posso mandar um arquivo em PDF também, quem quiser, né? Isso, é legal. Pode porque fazer. É importante vocês verem o equilíbrio de todas essas áreas, né? Porque assim, ó, a gente precisa que tudo isso aí que a gente conversou agora esteja em harmonia, né? Esteja organizado, para que você tenha qualidade de vida, para que você emagreça, para que você tenha um estilo de vida legal, para você produzir melhor, né? Não é o que a gente está falando aqui pode parecer bobeira, né? Sim. Mas quando a gente começa a trabalhar em cima desses pilares, todos os pacientes têm resultados legais. Não só para peso, mas para qualidade de vida como um todo. Né? Porque é a rotina, é o básico, né? Que a gente precisa fazer no dia a dia. Doutora, agora eu quero fazer um ping-pong aqui da saúde com respostas rápidas. E pode ser uma dica aí para você que está assistindo aí. Sim. Me dá uma dica de um superalimento que você sempre recomenda. Só um? Proteínas, em geral. Proteínas? O hábito que mudou a sua vida? Atividade física. O pior sabotador da saúde hoje em dia? Uso excessivo de tela. Eu acho que todo mundo. Uma dica de ouro para quem tem uma rotina corrida. Planejamento. Principalmente planejamento alimentar.
Um livro ou uma série que te inspira? Eu gosto daquele da Netflix, Como Viver 100 Anos. O Segredo do 100. Isso, aquele das Zonas Azuis lá. Nossa, gente, é maravilhoso, né? Legal, eu assisti há um tempo atrás e tô com vontade de assistir de novo. Porque acho que cada vez que a gente assiste, a gente tem uma expectativa, tem uma visão diferente, né? E cada episódio mostra o que realmente impacta na saúde. Você vê que é um pouquinho de tudo. Toda pessoa ali centenária é um pouquinho de tudo, nunca é uma coisa só. É verdade. Né? E tem um caso, principalmente lá, eu acho que foi um italiano, que ele estava diagnosticado com câncer e já estava na fase final, que ele foi plantar o vinhedo. Sim. É vinhedo que fala? Quando né? De uva, né? E aí ele foi lá, plantou tudo, as uvas, para a esposa colher, para fazer. Ele colheu e colheu vários anos. Ele tá vivo até agora. E, tinha estimativa de vida, acho que de 5 meses, coisa assim. Sim. Só que quando ele saiu da cidade grande, foi pro interior, ele começou a ter uma vida diferente, a dormir melhor. Foi tudo que você falou aí nessa entrevista. Sim. Ele começou a ter uma melhora do organismo. E isso aí pode ter curado até o câncer dele. Ele falou na entrevista. Vale a pena assistir, viu, gente? O Segredo do 100. Sim. É muito legal. Um pilar da vida saudável que você não abre mão. Alimentação. Alimentação? O que significa saúde para você em uma palavra? Vida. Tudo, né? Tudo, vida. Doutora, agora a gente está com o nosso estúdio aqui e a gente tem também 3 apoiadores maravilhosos aqui, que também acho que conecta totalmente com o que você falou aqui. Um deles é a Sanicor, que preocupa com o nosso coração, com a nossa saúde em geral. Tô indo pra lá daqui a pouco, viu, gente? Tô indo lá também, por sinal. E eles são... Nossa, a Ju e o doutor Renan é maravilhoso. Sim. E eles estão sempre dando muitas dicas legais no perfil deles lá. Eles apoiam o nosso podcast. Vieram trazer também esse brilho da saúde aqui. A gravação deles ficou maravilhosa também. Eles são ótimos, né? Sim. Outra também empresa que é maravilhosa também é o Vila Restaurante, Sim. que também preza para essa questão da comida saudável. Eles têm uma área, você viu? Gigantesca, só de parte de salada, de alimentos cozidos. Delícia. E eu acho que para quem tem uma rotina acelerada, é uma opção. Com certeza. Para quem não tem tempo de cozinhar. Sabe o que eu acho mais legal? É que você consegue montar sua marmitinha quando você quer levar para casa. Porque normalmente a gente vai nos locais e já tá pronto. Sim. Né? Lá não, você pode escolher a quantidade de verdura, a quantidade de salada, a proteína. Então, gente, é praticamente a refeição do dia no restaurante, da sua casa no restaurante. Viu o que eu falo? Não tem desculpa, né, Lu? Pra comer saudável. Tem várias estratégias. Uma vez a Elis falou para mim, eu falei assim, Elis, mas eu moro lá em Brasópolis, não tenho como eu ficar... Ela falou, Lu, fala o que você come, manda o cardápio, eu monto todas as marmitas da semana para você e você já leva para Brasópolis a sua refeição da semana toda. Então, para quem é empreendedor não tem tempo, tá aí uma opção. E o nosso terceiro patrocinador maravilhoso é a Conceito Interiores, a Carol Green, o Maurício. Eles estão sempre apoiando tudo que é relacionado à vida, saúde, esporte. Eles apoiam esporte aqui, porque... o Empreendedoras é para levar informação, é para levar conhecimento. Então, sem vocês, esse projeto não estaria aqui em pé, do jeito que está, trazendo pessoas maravilhosas com a gente. Doutora, me fala um pouquinho, aonde a gente pode encontrar você? Isso. Então, gente, eu atendo na Clínica Sanicor, né, igual acabamos de falar aqui. Atendo na Clínica Pérola, né, e meu Instagram também, se quiserem mais informações, lá tem muito conteúdo legal, não só de emagrecimento, mas de saúde. Doutora Nayara Duque, pode me seguir lá. Facebook também, Doutora Nayara Duque, tá? E foi muito bom ter você aqui. Eu tenho certeza que esse episódio inspirou muitas pessoas. Espero que sim. E, gente, listem aí os 6 pilares, que eu tenho certeza que vai modificar a sua vida de uma forma extraordinária. Eu já comecei a minha mudança e espero encontrar vocês um dia junto comigo lado a lado. Isso mesmo, é um pouquinho cada dia e cada dia melhor, né, Lu? Acho que a intenção é essa. Verdade. E, gente, compartilha, curte, manda lá para sua amiga lá que tá lá desmotivada, que tá precisando de um up. Vamos mudar esse estilo de vida todos juntos e com Empreendedoras no Ar. Até mais. Obrigada.